Falando em Telegram, eu coloquei, agora há pouco antes de vir para cá, um livro lá, tá? E esse livro é um livro muito importante para quem está estudando esta matéria da teologia do Antigo Testamento e para quem das turmas, dos mais veteranos, que agora no fim dessa matéria passarão para o próximo nível. Esse livro que está lá, As Eras Mais Primitivas da Terra, o volume 1, é um livro muito importante para vocês estarem lendo, tá? Eu estou na página de número 36 da apostila, ok? No segundo parágrafo, página 36, segundo parágrafo, nós estamos falando da segunda das grandes eras da teologia veterotestamentária, que é a era noaica, né? Já vimos a era edênica, que diz respeito ao Éden, e hoje continuaremos a falar a respeito da era noaica, ok? Porém, eu quero começar essa aula de uma forma diferente, antes de nós entrarmos na leitura da apostila e nas considerações do que está aí na apostila. Eu quero mostrar esse livro aqui, que é justamente o que está lá no Telegram, As Eras Mais Primitivas da Terra, do Pember. Esse livro ele é em 2 volumes, esse é o volume 1, tá? E tem também o volume 2. Mas por hora o que importa mais para vocês é esse volume aqui. É uma leitura bem densa. Isso aqui não é um livro assim que você lê num ambiente com algum barulho, com alguma distração. Ele já é uma leitura que exige que você se retire mais para meditar naquilo que aqui está escrito. Porém, vale a pena esse esforço, tá? E eu quero compartilhar com vocês apenas um parágrafo. Eu estava dando uma revisada neste livro hoje à tarde, e tem um parágrafo aqui que chamou muito a minha atenção na página 55 do livro. Ele está falando aqui a respeito do Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, e ele vai falar aqui a respeito do conhecimento, né? Ele está falando da sedução que Satanás trouxe a Eva numa proposta de um nível de conhecimento onde aparentemente Deus de alguma forma estaria enganando eles ou deixando de proporcionar a eles alguma coisa, né? E o Pember diz assim, o conhecimento nesta vida é uma dádiva cheia de perigos, pois nossa tarefa aqui é aprendermos a lição de absoluta dependência de Deus e total submissão à sua vontade. Então ele está dizendo o seguinte, que conhecimento sem depender de Deus, que conhecimento sem se sujeitar à vontade de Deus, ele é o fruto mortífero, né? Foi isso de fato que trouxe aquele nível de morte espiritual para Adão e Eva, tá? Vocês lembram que a proposta era essa, né? Assim como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E a partir do momento que eles comem do fruto que não deveriam comer, os olhos deles se abrem, ou seja, eles atingem um nível de conhecimento para o qual eles não haviam sido estruturados fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? Eles não eram apenas conhecedores tão somente do bem, mas a partir daquele momento conhecedores também do mal, que outrora eles não conheciam, né? Aí ele diz assim, as maneiras como nos trata agora, tem como fim afastar-nos dos nossos próprios planos e tirar a soberba de nós.
Então ele fala que Deus nos trata sempre nos proporcionando um acesso ao conhecimento, porém não a todo o conhecimento. Vocês lembram que a palavra diz que existem coisas reveladas que pertencem a nós e aos nossos filhos, mas coisas desconhecidas, ocultas, que pertencem só a Deus. E o Pember aqui fala que isso é proposital da parte de Deus, num sentido de trabalhar com a nossa soberba natural, né, do homem. Abra sua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo 33, eu quero que você leia para mim o verso 16 e 17. Jó, capítulo 33, verso 16 e 17. Tá? Para os que chegaram agora, nós estamos na página 36 da apostila, mas eu estou fazendo uma observação sobre um parágrafo que chamou muito a minha atenção nesse livro aqui, As Eras Mais Primitivas da Terra, do Pember, tá? Jó, capítulo 33, verso 16 e 17. Quem achou pode ler bem alto para mim. 16 e 17. Então revela aos ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder o homem a soberba. Para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Esconder do homem a soberba. Alguém tem uma tradução diferente? Bem alto, leia para mim. Igual? Todos são iguais? Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para apartar do homem o seu desígnio e esconder do homem a soberba. Isso. É uma. Oi? 16 e 17. Tudo é diferente. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água. Não, Jó 33. 33. Isso. 33, 16 e 17. Enfim, enquanto o irmão acha ali, aí é Deus respondendo ao patriarca Jó no final lá da história, né? Falando a respeito da incomparável e eterna e profunda sabedoria de Deus em comparação com aquilo que o homem julga saber, né? E aí, especialmente no verso 17, né, está falando que Deus esconde do homem o conhecimento para tratar justamente no homem com a questão da soberba. Achou aí, irmão? Leia para nós. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para não nos tornarmos orgulhosos. Para não nos tornarmos orgulhosos, né? Então, isso me chamou a atenção, sabe, o Pember dizer isso aqui, porque quando vocês lerem esse livro, vocês vão perceber que não se trata de um homem superficial. Esse aqui é um erudito muito grande na teologia e um homem que dominou muitas outras áreas, como arqueologia, história, enfim, né? Mas ele traz o ensino, ele traz a instrução, ele traz o estudo a partir das premissas corretas. Então é muito importante incutir nos nossos alunos isso. Não é apenas uma questão de estudar teologia, mas é uma questão de estudar teologia ou qualquer outra área do conhecimento, né? A partir das bases, dos fundamentos, das premissas corretas. Deus tem trabalhado muito comigo nesses últimos tempos a respeito disso, né? Estudar, tem um monte de gente que estuda, não só teologia, mas tudo quanto é coisa, mas muitas vezes a motivação que os leva a esse estudo está incorreta. E aí então, qual é o resultado? Quando a motivação é incorreta, o fruto é prejudicial, né? Então foi o que Satanás fez com relação a Eva.
Ele incutiu nela uma motivação incorreta e aquele fruto então tornou-se para ela mortífero, prejudicial, né? Aí ele diz assim: o conhecimento produz exaltação indevida, a menos que seja acompanhado de um poderoso derramar da graça. O conhecimento produz exaltação indevida, a menos que seja acompanhado de um poderoso derramar da graça. Aí ele diz: foi a visão do conhecimento que encheu o interior da nossa primeira mãe, ele está falando de Eva, com aspirações ímpias, fazendo com que ela ouvisse o tentador, ao oferecer-lhe esperança de ser como Deus. Depois da queda, aí ele vai fazer uma observação aqui muito interessante. Depois da queda, os primeiros inventores de artes e ciências foram os descendentes do criminoso Caim e não do crente Sete. E é interessante, porque vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos a genealogia dos 10 patriarcas ali, que são os antecessores de Noé, né? Noé é descendente de Sete, né? É a 10ª geração, né? Depois de Sete. E nós percebemos também uma comparação, e é onde nós vamos entrar na aula de hoje, aqui no início dessa aula, com a descendência de Caim, né? Que tem o seu auge ali em Lameque, que nós vimos que se tornou o primeiro ditador da história da humanidade, né? E aí nós vamos perceber ali Tubal-Caim com a questão da metalurgia, né? Jubal e Jabal com a questão dos instrumentos, com a questão da pecuária, né? E é uma observação interessante que o Pember faz quando ele diz aqui que toda a pesquisa científica nos primórdios, ela não vem, todo o avanço civilizacional em termos de conhecimento científico, ele não vem através de Sete, da sua descendência, ele vem, curiosamente, através da descendência de Caim. O que isso significa? Que a ciência é ruim em si? Não, eu até fiz uma observação aqui, ó. Eu gosto de escrever nos meus livros. Eu escrevi assim, ó: a busca desenfreada por obter o nível de conhecimento que Satanás havia prometido para ela. Então a ciência em si, as artes em si, os estudos em si não são ruins. Agora, quando há uma busca desenfreada por isso, e isso se torna um fim em si mesmo, né? Conhecer por conhecer, para mostrar aos outros como eu sei, como eu domino essa ou aquela área, como eu conheço isso ou aquilo, né? Aí então nós temos um nível de conhecimento perigoso, deturpado, e na mesma proposta, com o mesmo veneno, com o mesmo grau de contaminação, que foi o conhecimento que Satanás propôs e infelizmente conseguiu incutir em Eva e posteriormente através dela em Adão. Amém? Então eu quero começar a aula de hoje com esse pensamento baseado nesse pequeno parágrafo. Vocês já perceberam, né? Um parágrafo desse livro, todo pano para manga que dá, né? Então, mas para vocês refletirem. E aí você olha para a minha cara e pensa assim: mas professor, por que o senhor está falando disso? Por que eu tenho, afinal de contas, que refletir sobre isso, né? Porque vocês precisam entender, em primeiro lugar, que a presença de vocês aqui, né, é um chamado também de Deus, né? Vocês precisam entender que aqui é um ambiente de ensino, mas de ensino profético, onde nós não vamos apenas buscar a letra, mas como eu oro no início de toda a aula, né, o Espírito por trás da letra, de maneira a crescermos na graça, mas também crescermos no conhecimento, né? E para vocês perceberem que todo o estudo
não só o estudo teológico, mas qualquer coisa na vida de vocês, toda a obtenção de conhecimento precisa ser fundamentado nas premissas, nas pressuposições, nas bases, nas motivações corretas. Amém? Eu creio que eu me fiz entender bem, né? Posto isso, continuamos então aqui na era noaica. E aí, como eu estava falando agora há pouco, né? Então você vai ver que os avanços, houveram muitos avanços civilizacionais nesse período aqui, né? Quando que começa a era noaica, né? Ali de Gênesis capítulo 4 para frente, tá? A gente pensa assim, era noaica com Noé, né? Não, já começa lá com Caim assassinando Abel, tá? E esses avanços civilizacionais, eles têm, Fábio, uma proposta, vamos dizer assim, por trás disso, num sentido do homem tentar aliviar os efeitos que a maldição do pecado estava trazendo. Ou seja, o pecado estava começando cada vez mais e mais e mais a mostrar os seus efeitos, as suas dores, as suas malignidades, né? E o que a gente faz, irmão de Sante, quando tem uma dor? A gente busca um alívio, a gente busca de certa forma um remédio que, se não cure, pelo menos alivia aquela dor, né? Então aqui você entende por que eles começam, né? E justamente os descendentes de Caim, nessa busca desenfreada por avançar em ciências, em artes, e nisso, naquilo. No fundo, é uma tentativa de aliviar os efeitos da maldição do pecado. Só que nós sabemos bem, pastor Miro, que isso não se concretizou, né? Então, em Gênesis 5, nós vamos ver a linhagem de Sete. Aí nós temos uma linhagem bem diferente da linhagem de Caim. E o mais interessante aqui, Patrícia, é o seguinte, que na linhagem de Sete se voltou a invocar formalmente o nome do Senhor. Amém? Interessante, né? Então você percebe que da queda até a linhagem de Sete, pastora Simone, houve um vácuo aí de intercessão. Não se invocou o nome do Senhor. E é justamente, Beliana, nesse vácuo de intercessão que Satanás faz o quê? Isso aí dá um sermão, hein, pastor Miro? Que Satanás inspira Caim numa disputa com seu irmão Abel e acontece o primeiro homicídio. Entendeu, Eliane? Quando a intercessão para, isso para o povo de Deus é morte. E não é à toa que o primeiro a ser assassinado na terra foi um pastor, o irmão Abel. Então você começa a perceber que a intercessão na igreja, Cristina, não é apenas uma questão, a gente vai lá orar para receber a bênção. Não. É uma questão, pastora Simone, que vai muito mais além e que entra, Rafael, em áreas no mundo espiritual que a gente nem imagina. Então não é à toa que nós vamos ter, meus joias, o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento com recomendações que nos parecem, um certo aspecto, até excessivas, um negócio até meio fanático, mas Paulo sabia do que ele estava falando e ensinando à igreja, quando ele disse, por exemplo, orai sem cessar. Por quê? Porque quando a oração cessa,
o diabo entra com as suas diabices, roubo, morte e destruição. Tá? Uma boa mensagem para o grupo de intercessão da igreja, pastor Nilo, né? Então, intercessão é uma coisa que não pode parar. Tá? Bom, Gênesis 4:26, vamos ler ali. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? E em 7, Malaquias, nós temos uma linhagem santa, e em Caim uma linhagem ímpia. E aí, se nós fizermos o contraste entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, nós vamos ver algumas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, quando você olha o quinto descendente de Sete, que foi Enoque, e o quinto descendente de Caim, né, que foi Lameque. Olha ali Gênesis 4:18. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Então, agora olha uma coisa interessante. Você vai ver que existe então Enoque tanto na descendência de Caim como na descendência de Sete. Não podemos confundir, né? Então não confunda o Enoque filho de Caim com o Enoque descendente de Sete. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Inclusive o Enoque descendente de Caim dá nome à primeira cidade, né? A primeira cidade não chamou Babel, chamou Enoque. Qual Enoque? Descendente de Caim, né? Por outro lado, o Enoque descendente de Sete, né, é a primícia, vamos dizer assim, do arrebatamento, porque Deus se agrada tanto dele andar com o Senhor, que daqui a pouco o Senhor decide levá-lo para uma outra dimensão, para uma outra esfera, né? Então olha aqui no quadro, gente, ali na apostila de vocês, eu decidi colocar as duas descendências, Osmair, lado a lado. Esse é um exercício muito interessante. Vocês estão percebendo como as genealogias têm coisas a nos dizer e a nos ensinar? Então não desconsidere genealogia quando você vai estudar a sua Bíblia. Tem gente que nem lê isso, né? Eu pulo isso daí, né? Mas nas genealogias você aprende muita coisa. Livro de Números, então, né? Tem gente que também pula isso daí, né? Mas a gente aprende muita coisa. Então olha aqui, descendência impiedosa versus descendência piedosa. Eu podia fazer o cruzamento de todos eles, mas eu decidi pegar só o quinto descendente. Então, quando você olha o quinto descendente de Caim, que foi Lameque, o que Lameque estabelece? Ele é o primeiro polígamo. O que é um polígamo, professor? É o cara que tem mais de uma mulher. Então vocês percebem que esse negócio do cara ter um montão de mulher, né, não é uma coisa que Deus estabeleceu. É uma coisa que por um tempo no Antigo Testamento Deus tolerou. Até mesmo porque havia uma população, aí entra em outras áreas, mas havia uma população muito maior de mulheres do que de homens, né? E aí então precisava habitar a terra e tal, e etc e tal, né? Mas vocês percebem que esses negócios, né, poligamia, carta de divórcio e tal, são coisas do Antigo Testamento que aconteceu por um tempo, Deus tolerou por um tempo, mas no início o próprio Jesus diz que não é assim, que não era assim, né? O Lameque também é o primeiro ditador, tá? Então o primeiro governo totalitário já surge aqui. Então todos esses da história aí, Hitler, Stalin,
Mussolini, essa gente aí, né? A raiz espiritual desse espírito que opera por trás deles, né? Está aqui, ó, é Lameque. E também o primeiro assassino, né? Então, dá uma olhadinha lá em Gênesis 5, alguém abre a Bíblia aí rapidinho para mim? Gênesis 5, e vamos ler o verso 19, primeiro 19, Gênesis 5, 19, alguém leia bem alto para mim. Depois disso, Jared viveu mais de 800 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas. 5, 19? 5:19. Tá, agora o 23. 23. Enoque viveu 365 anos. 24. Ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Não, então peraí, essa referência então deve estar errada. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Eu quero Lameque. É Lameque. Então peraí. Gênesis. Ah, tá. Perdão. É 4. Até corrijam ali. Não é o 5. Gênesis 4. Agora vai dar certo. 4:19. Lê lá, Fábio. Corrijam na apostila, pessoal. Vai lá. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Tá, então tá aí, ó, o primeiro polígamo, tomou para si 2 mulheres. Agora leia o 23 e o 24. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: escutem-me, mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque ele me feriu, matei um moço porque ele me machucou. 24. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Então veja bem interessante essa tradução dele, né? Aí você está entendendo de onde que Jesus tirou a resposta lá para Pedro? Até quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Até 7? Da onde que sai aquilo? Não, até 70 vezes 7, porque Jesus está fazendo uma remissão da maldição que Lameque lançou lá no Gênesis. Então você vê aqui que não era flor que se cheirasse esse fulano aqui, né? Polígamo, ditador e assassino. Ele mesmo confessa que havia assassinado alguém. Agora, do outro lado ali da nossa tabela, nós temos o quinto descendente de Sete, que é Enoque. Olha que interessante, quem é Enoque? É o primeiro a andar com Deus. Vamos ler ali Gênesis 5, 22 e 24. Enoque andou com Deus e, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então você vê que na mesma linhagem, o quinto descendente, né, um é polígamo, ditador, assassino, o outro anda com Deus. Nós estamos falando do mesmo planeta Terra. Mesma época. Mesma época e mesma região. Não era muito distante, não. Tá? Então, em meio a essas situações que eu falei antes, houveram certos avanços nessa época, né? Mas também bênçãos decorrentes do cumprimento das palavras proféticas de Deus, por um lado, né? E aumento da pecaminosidade por outro. Então vai se dando um acúmulo de maldade. Então, olha ali, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente
mal. Portanto, nós temos uma situação aqui em que o coração dos homens estava tão cheio de maldade que o assunto da expulsão surge de novo. Por que Adão e Eva são expulsos do jardim? Por causa da queda, do pecado, que gerou o quê? O conhecimento do mal neles, então se tornaram maldosos, surgiu ali o que, Malaquias? A maldade, e então tiveram que ser expulsos. Quer dizer, o que acontece lá com Adão e Eva a nível micro, aqui nós estamos falando que de 10 gerações, 11, de 10 a 11 gerações depois, vamos calcular o que? Bom, não dá para usar o cálculo geracional nosso aqui de 70 anos, que eles viviam muito mais, mas enfim, mas algum tempo depois, você vai ver que isso já se multiplica a um nível macro. E aí começa então a corromper, toda a terra. E como é que Deus age em face disso? Da mesma forma que agiu no Éden. Só que agora seria uma solução radical e definitiva. Deus não só os expulsaria de uma geografia, mas os expulsaria desse mundo, dessa vida. Então, Deus decide desaparecer com a humanidade da face da terra. E essa deterioração leva a um julgamento que vai se dar através das águas, é o grande dilúvio. Vamos ler ali, Gênesis 6, 11, 12 e 13. Está ali na apostila. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Agora, aqui surge uma pergunta interessantíssima. O que aconteceu, pastora Simone, que só Noé permanece como homem justo? E o resto da linhagem de Sete? De repente você leu isso a vida inteira e nunca parou para pensar nisso, E o resto da linhagem de Sete? Porque Noé não era o único descendente de Sete, ele e os seus filhos, tinha um monte de gente na linhagem de Sete, que havia sido estabelecida, pastor Miro, como piedosa. Vamos ver ali, Gênesis 6, 8, 9 e 10. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Interessante, que Enoque, seu antepassado, andou com Deus, Noé andou com Deus. Mas a pergunta é: o que corrompeu os demais da linhagem de Sete? O que corrompeu o restante da linhagem de Sete? E aí, nós vamos aqui, para responder a essa pergunta, antes da gente falar do grande dilúvio, nós precisamos entender um assunto complexo, Cristina. Polêmico.
Oi? Sim. Que o seu líder lá, quando você veio estudar teologia, tocou nesse assunto. Mas calma, fique em paz, porque você não vai se corromper, desviar, não, porque nós vamos estudar bem direitinho isso daqui, tá? E qual é esse assunto tão complexo, professor? Quem são os filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens? Você percebe que antes aqui de Noé, ali a questão do dilúvio e tal, o capítulo 6 de Gênesis vai mencionar um fato interessante, irmãs joias. Olha ali na sua apostila, tem ali o texto de Gênesis 6, versos 2 e 4, né? Vamos ler esses dois versículos aqui na apostila. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então você percebe aqui que entre Lameque, né, e a descendência de Caim avança na impiedade e ao mesmo tempo na ciência. E Noé e o avanço da descendência de Sete através de Noé tem um intervalo aqui que Moisés, escrevendo Gênesis, vai contar essa história, e é um negócio meio esquisito, e na verdade são alguns dos versículos mais enigmáticos da Bíblia até hoje. Quer dizer, aconteceu, Patrícia, alguma coisa nesse parênteses que multiplicou exponencialmente a iniquidade, de tal forma, com tal intensidade, que os próprios descendentes de Sete, com exceção de Noé e sua família, também se corromperam. E aí Deus olhou e disse: não tem mais jeito, tem que exterminar a humanidade da terra. O que será que aconteceu, né? Quer dizer, a Bíblia aqui mostra que foi uma união que desagradou a Deus. União de quê? União física, união de gerações, de descendências, de raças. E o resultado disso, a Bíblia chama de gigantes. Então uma coisa pelo menos a gente já sabe que é certo, né? Os grandes promotores dessa multiplicação exponencial da maldade, a ponto de Deus ter que trazer um grande dilúvio sobre toda a terra, foram os gigantes. Bom, mas para responder essa pergunta, nós temos na teologia 3 grandes teorias ou hipóteses. E nós vamos ver, ou pelo menos começar a ver hoje, né, cada uma delas. Professor, mas no que eu devo acreditar? Não é eu quem vou te dizer. No que o senhor acredita? Depois eu vou dizer a minha convicção. Mas são 3 teorias que tentam explicar, afinal de contas, quem eram os tais gigantes e quem eram os tais filhos de Deus e filhas dos homens, e como que se deu isso. Tá? Então aqui muito cuidado, porque aqui nós saímos do campo das certezas
e entramos no campo das teorias. Outra coisinha muito importante, viu? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Não vai chegar domingo na igreja querer pregar isso aqui. Pelo amor de Deus, tenha bom senso, né? Não vai querer chegar lá na sua célula querer explicar os gigantes. Você vai arrumar confusão danada e vai arrumar problema para o seu líder. Tá? Então esse é o tipo de assunto teológico que é restrito à sala de aula. Ok? Bem entendido? E pelo amor de Deus, né? O pior é o seguinte, é que às vezes tem gente que faz essas coisas e ainda diz que aprendeu comigo. Aí quem fica de bandido na história sou eu, né? Lá no YouTube gravado. Então cuidado. Aí eu sempre tenho cuidado em fazer essas ressalvas, tá? O irmãozinho lá na célula não vai colaborar nada para a salvação, para a santificação dele, ele saber ou não deixar de saber da teoria dos gigantes. Tá? Ele tem que saber que ele tem que arrepender dos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E amém. Tá? Isso é para nós aqui. Então, primeira grande teoria. Tem gente que diz assim, olha, esses filhos de Deus aqui do capítulo 6 de Gênesis são os governantes daquele tempo. Quem eram os governantes daquele tempo? Os descendentes de Caim, especialmente Lameque, o primeiro ditador. Então esse pessoal corrompeu a si mesmo, corrompeu ao seu governo e tentou se divinizar, se endeusar na terra. Quer dizer, aquela figura, né, do antigo Egito, por exemplo, que o faraó era considerado Deus na terra, né? Depois isso também se ampliou com relação a Roma, aos Césares, né? Enfim. Bom, conforme essa teoria aqui, de que os filhos de Deus são governantes corrompidos, que estabeleceram governos corrompidos, né? Então os poderosos daqueles dias assumiram, tomaram, aplicaram a si mesmos, diz Santi, o título filhos de Deus. E isso não é errado, porque no Oriente Antigo, realmente os antigos ditadores, reis, imperadores, déspotas, né, monarcas, eles eram chamados filhos de Deus. Mas filhos de Deus aqui num sentido de como se eles fossem considerados deuses na terra. Tá? Quer dizer, aí você começa a perceber que essa teoria aqui, ela vai meio para o lado cultural, para o lado antropológico da coisa. Ela pega um costume do Antigo Oriente, dos tiranos do Antigo Oriente e tenta entrar por aí, né? E aí eles dizem o seguinte, que os mesmos, né, esses governantes corrompidos, começaram a acumular várias e várias esposas para si, os haréns. E a sua ganância por um nome, uma reputação, seduziu eles a ponto de cometerem os maiores excessos e abusos no poder. E aí eles conectam com Gênesis 6:4, parte C do versículo. Então seriam os homens de renome na antiguidade, esses grandes tiranos da antiguidade, que então criaram haréns, seriam as filhas dos homens, né? E aí cometeram as maiores atrocidades e barbaridades que se imaginam. Bom, e aí em sua ira, né, Deus deu a humanidade por perdida e seu Espírito não mais se esforçaria por agir nos homens.
Então, Gênesis 6, verso 3, olha ali, ó. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Bom, se nós entrarmos pela visão dessa primeira teoria aqui, então quem seriam os gigantes? Esses gigantes, Cristina, então, de Gênesis 6:4, seriam essa classe nobre, essa classe aristocrática, porém tirana, que precisava a qualquer custo ser detida, devido às suas iniquidades como governantes. Então essa classe teria supostamente seduzido, corrompido o coração da humanidade, de tal maneira que a única solução seria fazer o homem desaparecer da face da terra. Amém? Amém. Bom, sim? Então aí você está resumindo isso para ficar melhor achar. Esses gigantes não eram que eram pessoas grandes, eram pessoas poderosas. Os gigantes então se referem a poder. Sim, essa teoria sugere isso. Tá? Então os filhos de Deus ou dos deuses seriam os tiranos e os seus descendentes, seriam os poderosos, os grandes, os gigantes. Essa teoria ela tem muitas pitadas de cultura da época, e de antropologia. Muito bem. Mas é uma teoria. Tá? Outra coisa que eu vou dizer para vocês: eu circulo em alguns meios bem técnicos, teológicos, tá? A maior bobagem do mundo é você arrumar briga por causa dessas coisas aqui. Então quem é da área não fica se debatendo por causa disso aqui. Tem gente que gosta de debater muito a Bíblia, que quer saber mais do que o outro, só se empolga e acaba fazendo bobeira. A minha falecida bisavó dizia o seguinte: se você quer aparecer, bota um pinico na cabeça e sobe num poste, aí você aparece bastante, Então tem gente que realmente é como a Cristina disse, que quer ficar se aparecendo, e aí fica entrando nessas coisas aqui, tá? Bom, segunda teoria. Tem gente, professor, na teologia que acredita piamente nessa primeira? Tem, e a gente tem que respeitar. Segunda teoria, os filhos de Deus. Aí o pessoal diz assim: eles são a linhagem piedosa de Sete, e teria se corrompido ao casar-se com as filhas dos homens, que seriam a linhagem impiedosa de Caim. Gente, vocês perceberam como a coisa mudou aqui, da água para o vinho? Na primeira teoria, os filhos de Deus, são descendentes de Caim. Aqui não. Aqui os filhos de Deus, você vê que aqui ele pega então realmente a etimologia da expressão. Peraí, se é filho de Deus, então é de Deus. E quem era de Deus eram os descendentes de Sete. E as filhas, olha, quem que sobra? A descendência de Caim. Consequentemente, devem ser eles, ou elas, as filhas dos homens. Então, dessa união de Sete com Caim, nasce uma linhagem impiedosa, e Deus não se agradou disso. Aí você percebe que essa segunda teoria ela é mais etimológica, e ela vai mais por raciocínios lógicos. Tudo bem? Bom, então conforme essa teoria, no entendimento de alguns comentaristas, você vai pegar bíblias de estudo, comentários teológicos, tem gente que vai dizer isso aqui.
seriam a linhagem piedosa de Sete e as filhas dos homens a linhagem impiedosa de Caim. Com a mistura das duas linhagens em casamento, a humanidade teria se corrompido, tornando-se carnal e passando a viver um estilo de vida pecaminoso. E essa pecaminosidade, então, se enraizou, se intensificou e cobriu a terra. Você percebe que aqui os gigantes eles são colocados num papel secundário. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Bom, quem defende essa teoria aqui, alega que essa expressão tomaram para si mulheres, lá do Gênesis 6:2, é comum no Antigo Testamento com relação a casamento e não a fornicação. Por que esse detalhe é interessante? Porque a partir disso, os defensores desta segunda teoria dizem que os filhos de Deus aqui, eles não têm nada a ver com anjos caídos. Porque se houvesse de alguma forma possibilidade de anjos caídos, também conhecidos como demônios, possuírem mulheres, seria um ato de fornicação e não de casamento. Aí eu já estou dando a pista da terceira teoria. Mas antes de você julgar que é algo muito louco, calma, não se precipite, Nada estranho demais até nós analisarmos. Bom, Gênesis 6:2, vamos ler. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Ok? Então vamos lá. Primeira teoria: os filhos de Deus ou dos deuses são os descendentes de Caim, os tiranos daquela época, que formaram haréns com muitas mulheres e praticaram toda sorte de perversão, e dessas perversões nasceram gigantes, mas gigantes no sentido de descendência poderosa, e Deus se desagradou disso, ok? Primeira teoria. Segunda teoria, não. Os filhos de Deus é filho de Deus mesmo, descendentes de Sete, que se misturaram com as filhas dos homens, as descendentes de Caim, e isso gerou uma mistura racial que não agradou Deus e acabou corrompendo toda a humanidade. Segunda teoria. Terceira teoria, vamos mais um pedacinho aqui, que isso aqui vale a pena não parar, tá? Depois vocês tomam café aí, né, irmã Joia? Tá com vontade de tomar café já, irmã Joia? Não, né? Então vamos lá. Vamos mais uns 15 minutos aqui, pode ser? Hein? Vamos lá. Bom, terceira teoria. Presta atenção. Essa teoria diz o seguinte. No meu relógio presta atenção. Os filhos de Deus não são pessoas, mas anjos caídos. A terceira teoria. Quando eu ensino isso, eu gosto de olhar a cara de vocês. Os alunos sempre fazem essa cara. Mas é a teoria mais usada, né? Mas vamos lá, vamos entender. Então, os filhos de Deus não são pessoas, são anjos caídos
que manipularam homens carnais, produzindo uma raça mutante de gigantes. Você começou a perceber de onde vêm os X-Men de Hollywood, eles vêm da Bíblia, a fim de corromper a raça humana e impedir o nascimento do Filho de Deus sem pecado. Você percebe que essa teoria aqui, ela é muito diferente das outras, porque ela joga praticamente todo o argumento no mundo espiritual. E ela tem um elemento profético, porque ela coloca como motivação para isso supostamente ter acontecido a semente do Messias, milênios lá na frente, que precisaria ser corrompida para que a humanidade não fosse salva. Então, conforme essa terceira teoria, os filhos de Deus, Fábio, que em hebraico chama Benai Elohim. Amém? Tudo bem aí, Cristina? Tá captando? Vamos lá. Não se apavore, fique em paz. Conforme essa teoria, os filhos de Deus não seriam pessoas de uma linhagem piedosa. Na verdade, Osmair, nessa teoria aqui, os filhos de Deus nem gente são, pois o único Filho de Deus com características físicas feitas diretamente pelo próprio Deus fora Adão. O que está querendo dizer aqui? Presta atenção. Se você parar para pensar, tem lógica, né? Porque até então, o único filho de Deus, irmão de Santi, era Adão. Por quê? Porque ele que veio direto de Deus. Ah, mas e os outros? Os outros eram filhos de Adão. Então os outros eram filhos do homem. E por que não de Deus? Porque eles estavam corrompidos pelo pecado de Gênesis 3. Aí você começa a entender de onde vem aquela expressão, né? Que as pessoas dizem assim: há uma diferença entre filho de Deus e criatura de Deus. É mesmo, o único filho de Deus tinha sido Adão. Professor, mostre na Bíblia para não ficar falando essas heresias. Está ali, ó, Lucas 3,38. Própria genealogia você vai ver, ó. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Você vê que o único mencionado na genealogia como filho de Deus é Adão. Os outros são o quê? Filho do homem. Lucas 3,38, está na sua apostila. Amém? Muito bem, segure-se aí na cadeira. Então essa expressão Benai Elohim, ela vai aparecer além daqui, Gênesis 6, mais 3 vezes nas Escrituras. Então aqui vai uma dica para vocês de interpretação bíblica. Toda vez que uma passagem é duvidosa, complexa, polêmica, uma boa maneira de começar a tentar entendê-la, interpretá-la, é você cruzar com outras ocasiões em que aquela palavra, aquela expressão aparece em outros livros da Bíblia. Por quê? Porque nessas outras passagens vai lançar mais luz a respeito daquela. Ah, professor, mas eu não sei hebraico, grego. Mas você não precisa saber. Você pode ter os interlineares ou a Bíblia palavras-chave, que a Aberiana tem, que eu tenho também. Aqui, com a Bíblia palavra-chave, você pega ali os números de Strong, e o Strong vai fazer esse cruzamento para você.
Então, você vai achar o número correspondente, vai lá atrás na concordância de Strong, vai mostrar, se é Antigo Testamento, vai mostrar qual é a palavra em hebraico, e vai dizer ali naquele pequeno comentário do Strong, aonde que essa palavra aparece outras vezes. Então, com uma boa chave bíblica, você consegue fazer esse cruzamento, você não precisa conhecer línguas originais. E aí, a gente faz muito isso na teologia, interpretar um outro versículo para entender aquele. Então, nesse caso aqui, isso se aplica. Como é uma passagem muito polêmica, irmão de Sante, a gente vai dizer que o Benai Elohim, né? O que é isso daí? É filho de Deus. Tá, mas ficou na mesma, é filho de Deus. Filho de Deus pode ser descendente de Sete, embora as genealogias não defendam isso, porque o único filho de Deus na genealogia era Adão, né? Ou, sei lá, pode ser outra coisa. Então, nas Escrituras, essa expressão Benai Elohim vai aparecer mais 3 vezes, e todas as 3 está falando de anjo. Aí você entende o comentário da Patrícia, por que na maioria dos comentários, né, se vai mais por essa hipótese aqui. Mas vamos ler aqui os 3 versículos, olha aqui para mim. Jó, capítulo 1, verso 6, tá? Vamos ler esses aqui, a hora que vocês quiserem tomar café, me dá um grito aí, mas vamos lá. Jó 1,6, vamos juntos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, filho de Deus é Benai Elohim, igualzinho lá Gênesis 6. E aqui está falando de anjos. Outra coisa, aí vocês vão entender por que matérias que nós já estudamos, os veteranos aqui já estudaram, né, como livros poéticos, foram importantíssimas. Porque lá no livros poéticos você sabe, né, que o livro mais antigo da Bíblia, qual é? É Jó. Ora, segue-se então, teologicamente, o critério da antiguidade. Quer dizer, o que é mais antigo tem muito mais peso e autoridade para explicar o que é mais novo. Jó, comparado com Gênesis, Jó é muito mais antigo. Pelo amor de Deus, né? Você já estudou isso. Eu espero que só a gordura tenha ido embora. Oi. Isso. Nós estamos na terceira teoria. Agora as 2 que passou, tá? Então Benai Elohim em Gênesis 6, filho de Deus, é também Benai Elohim em Jó. Só que em Jó fala de anjo. Então por que a mesma palavra que em Jó é usada para anjos, por que ela vai ser usada diferentemente para homens em Gênesis? Não faz muito sentido. Agora, olha ali, Jó capítulo 2, verso 1, vamos ler. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ora, mais uma vez ali Benai Elohim, filhos de Deus. E quem vem junto no meio? Satanás. Você vai dizer, mas demônio não é filho de Deus. Não, demônio é anjo, ainda que caído. E anjos são filhos de Deus por geração. E nós somos filhos de Deus por adoção. Então Deus tem vários filhos.
Então cuidado, porque filho de Deus pode ser tanto um anjo, né? Como um anjo caído. Eles não perderam a filiação, né? É que nem você ter um filho, né? E de repente esse filho lá, né? Em nome de Jesus não acontecerá, mas é uma suposição, né? Torna-se um bandido, né? Não deixa de ser filho, porém se corrompeu. Então, demônios é nessa pegada aí, tá? E Jó 38, verso 7, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui está falando do momento da criação, irmão de Sante. Olha que tremendo, lá no fim do livro de Jó, né? Quem são as estrelas da alva que cantavam? Os anjos. E os filhos de Deus, ou seja, anjos, rejubilavam. Amém?